Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à série Justificação em Livros. Eu sou o pastor Paulo Corrêa e sou responsável pelo Ministério justificaçãopelafé.com.br. Nosso objetivo aqui é fazer conhecida a doutrina da justificação e os seus benefícios através de vários autores. Por isso, cada temporada é um livro. Hoje iniciamos a 7ª temporada com o livro Ego Transformado, que foi publicado pela editora Vida Nova em 2014, cujo autor é o pastor Timothy Keller. Mas antes de começarmos, vamos conhecer um pouco mais sobre o livro e seu autor. Sobre o autor, Timothy Keller é fundador e pastor titular da Igreja Redeemer Presbyterian Church, em Nova York. É autor de outros livros, como Igreja Centrada, A Cruz do Rei, que é uma exposição do Evangelho de Marcos, O Significado do Casamento, recomendo bastante, e Justiça Generosa, que é um livro baseado na exposição da justiça segundo o Evangelho de Cristo. E entre outras publicações pela editora Vida Nova. Então, recomendo qualquer um livro do Keller, vale muito a pena. Inclusive este que nós estamos estudando agora, que é o livro Ego Transformado. Sobre este livro, ele tem o objetivo de descobrir as marcas de um coração sobrenaturalmente transformado pela graça de Deus. Quais são essas marcas? Essa é uma das questões que o apóstolo Paulo tratou quando escreveu à igreja de Corinto. O interesse real dele não é algum tipo de reparo ou remendo. Antes, Paulo queria uma mudança profunda na igreja, capaz de transformar a existência da pessoa. Numa era em que agradar as pessoas, inchar o ego e montar um currículo muito bom são vistos como meios de chegar até lá, o apóstolo nos chama a encontrar o verdadeiro descanso na bênção, que é nos esquecermos de nós mesmos. O foco do livro não é a doutrina da justificação pela fé, mas esse assunto tem muito a ver com essa doutrina e nós vamos ver como é importante conhecer essa doutrina para poder lidar com o nosso ego, tá bom? Então vamos lá? Mas antes de começarmos o estudo propriamente dito, vamos à leitura da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente em mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Então Paulo quer que nós aprendamos o seguinte, segundo a palavra de Deus está escrito o seguinte: não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Amém. Esse é o que diz o 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Sobre esse texto, Keller, nas páginas do seu livro, páginas de 15 a 16, nos fala da natureza do nosso ego, através da palavra grega físio, traduzida por orgulho, que foi usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, o texto que nós acabamos de ler. Keller diz o seguinte, abre aspas: a palavra que ele, Paulo, emprega para orgulho tem um sentido literal de superinflado, inchado, distendido, além do tamanho normal. Está relacionado ao termo fole. Por isso, lembra a imagem dolorosa de um órgão humano distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Foi-lhe bombeado tanto ar que o órgão está superinflado, ou seja, inchado, e prestes a explodir. Está inchado, inflado e expandido além do seu tamanho normal. Paulo afirma que essa é uma condição natural do ego humano, ou seja, o nosso ego ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Então, para que a gente possa resumir e ir direto ao ponto, de acordo com essa ilustração que o Keller faz no seu livro sobre o ego, e você, adquirindo esse livro, você pode ver com mais detalhes sobre isso, de forma geral, ele está querendo dizer o seguinte:
o Keller quer dizer sobre o ego é o seguinte: o nosso ego ele é vazio. Por quê? Porque a soberba, a cobiça e o egoísmo não podem preenchê-lo. Ele é dolorido. Por que o nosso ego é dolorido? Porque sempre nos chama a atenção para avaliarmos nossa aparência e a maneira como somos tratados pelos outros. Então ele sempre está nos chamando a atenção. Então quando alguma coisa dói no nosso corpo, nos chama a atenção. E o nosso ego sempre está nos chamando a atenção, ou seja, ele está sempre dolorido. Atarefado, nosso ego ele é atarefado. Por quê? Porque sempre age pelo prazer de sermos os melhores e termos mais reconhecimento que os outros. Então a gente nunca descansa, porque a gente sempre quer mostrar que a gente é melhor do que os outros e que a gente merece mais reconhecimento do que os outros. E o ego também ele é frágil. Por quê? Porque pode explodir de insatisfação, ao ponto de desistirmos de viver. Tá certo? Em outras palavras, o ego é um sinônimo do termo coração, muito usado na Bíblia, que representa quem nós somos de fato. Então o ego não é uma parte de nós, mas é o todo, somos nós. A Bíblia chama, através da imagem, de coração, ou seja, representa tudo que nos move, tudo que nós somos. As nossas inclinações, os nossos desejos, os nossos pensamentos, é o nosso ego, é o nosso eu, o nosso coração. E um coração sem fé em Cristo é um coração pecador dominado pelo orgulho e pela fome e sede de justiça própria. Mas quando ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos dá a fé que justifica, para crermos em Jesus e sermos justificados por meio dessa fé. Então nascemos de novo, recebemos um novo coração, acompanhado dessa fé que justifica e nos capacita a negar o nosso ego. Portanto, a justificação, ela transforma o nosso relacionamento com Deus e com os outros. É quando Deus nos declara inocentes de toda a culpa e, portanto, livres da condenação eterna, porque recebemos a justiça de Cristo, que ela é imputada em nós, é acreditada em nós como se fosse nossa, através da fé justificadora, através da fé que nós recebemos mediante a pregação do Evangelho. Porque quando o Evangelho é pregado, a graça de Deus cai sobre nós e o Espírito Santo aplica em nós um novo coração. É um novo coração acompanhado dessa fé que justifica. E nós recebemos essa fé para crermos em Jesus e sermos aceitos como seus filhos. E uma vez que a gente é aceito como filho de Deus, nós somos unidos a Cristo porque nós temos a justiça de Cristo em nós. Ela é imputada em nós, é acreditada em nós. É o oposto de quando a gente amputa um braço, a gente perde o braço. Aí a gente coloca um braço mecânico, então ele faz parte de nós. Então a justiça, ela é acreditada em nós, é imputada, e a gente passa a ter a justiça de Cristo. E quanto mais a gente se alimentar do Evangelho de Jesus Cristo, mais nossa fé na justiça de Cristo, que agora é nossa, aumenta e proporcionalmente a nossa confiança em nossa justiça própria diminui. Resultado: mudamos profundamente nosso estilo de vida. Completamente. Pela fé em Cristo e na sua justiça, que passa a ser nossa, nossa relação com o nosso ego muda, porque ele é transformado pelo Evangelho. Nós recebemos um novo coração. Nós não vamos deixar de ter o nosso ego, mas o nosso ego passa a ser transformado, porque o nosso coração é transformado, nós recebemos um novo coração. Tá? Pois a fé na justiça de Cristo transforma o nosso ego. E por isso, na justificação, abandonamos os nossos complexos. Vivemos a humildade que brota do Evangelho. Descansamos no nosso autoesquecimento e experimentamos a verdadeira alegria. Então, esses são os benefícios da justificação. Ela transforma o nosso ego. Resumindo, a justificação transforma o nosso ego por causa da justiça de Cristo recebida pela fé que justifica.
O Espírito Santo nos dá um novo coração acompanhado dessa fé perfeita e inabalável, para a justiça de Cristo ser imputada, acreditada em nós como sendo nossa. Por isso, nosso relacionamento com Deus e com os outros muda. Não somos mais dominados pelo nosso ego. Começa o processo de santificação e isso muda profundamente o nosso estilo de vida. Então, na justificação, primeiro, abandonamos nossos complexos. Vivemos a humildade que brota do Evangelho. Descansamos no nosso autoesquecimento. E, por fim, experimentamos a alegria, a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Amém? Então, antes de finalizar, eu quero deixar aqui duas aplicações. Uma para crentes e outra para não crentes. Primeiro eu quero falar com você que nasceu de novo, com você que já se arrependeu dos seus pecados, que já entregou a sua vida a Cristo, que você crê em Cristo como teu único e suficiente Salvador e você confessou isso no batismo nas águas. Você que recebeu o Espírito Santo na sua vida. Se você tem uma vida dominada pelo orgulho e pela fome e sede de justiça própria, então o seu ego, o seu coração ainda não foi transformado pelo Evangelho como Deus espera que seja. E um dos motivos disso provavelmente é porque você está se alimentando muito pouco do Evangelho. Você precisa se alimentar do Evangelho. Da boa notícia de que Deus morreu no teu lugar. Que Jesus te ama ao tal ponto de se entregar para sofrer morte de cruz. Que Deus deu o que Ele mais amava por amor a nós, o seu próprio Filho. Jesus morreu no teu lugar para te garantir a vida eterna, para te garantir uma nova vida. Deposite a sua fé nisso. Comece a congregar. Pare de inventar desculpa para não ir para a igreja. Quanto menos você for para a igreja, menos você vai ouvir o Evangelho. Ah, mas você pode dizer, pastor, mas eu posso ouvir o Evangelho em casa. Sim, você pode. Mas são tantas coisas que acontecem no dia a dia que te desviam de ouvir o Evangelho. E quando você cria uma disciplina espiritual de ir para a igreja, ouvir a pregação, adorar o Senhor, isso te ajuda na sua vida. Nós precisamos de disciplina espiritual. E na igreja é uma dessas disciplinas. Precisa disso. Você precisa se arrepender dos seus pecados e depositar maior confiança na justiça de Cristo e não na sua própria justiça. Quando nós temos medo de depender de Deus, é porque nós estamos confiando mais em nós mesmos, na nossa justiça própria, e menos na justiça de Cristo, que é nossa agora. Então, se nós temos pouca fé, se a nossa fé está fraca, é porque nós estamos nos alimentando muito pouco do Evangelho. Então, se alimente do Evangelho. Ouça o Evangelho. Se arrependa dos seus pecados. Porque Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. E lembre-se de uma coisa, Deus sempre estará no controle e Ele sempre retribui as injustiças que sofremos. Não precisamos resolver com a nossa própria justiça. Lembre-se do que está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, assim diz o Senhor. Então confie no Senhor, confie na justiça de Cristo. Você é salvo pelo que Cristo fez por você na cruz e não pelo seu desempenho. Confie nele. Você é salvo pelo que Jesus fez na cruz por você e não pelo seu temperamento. Confie em Cristo. Deposite a sua fé. Espere. Confie no Senhor. Agora você que não é crente, eu também tenho uma aplicação disso para você. Não deixe o seu ego dizer quem é a verdade na sua vida, pois somente Jesus é a verdade. É a verdade que Deus te ama de tal maneira que enviou o Jesus, seu único filho, para morrer no teu lugar. Jesus não tem pecado, nunca teve pecado e nunca pecou.
Ele não merecia a morte, mas eu e você merecemos porque nós somos pecadores. Mas mesmo assim, o corpo físico dele morreu. E ele experimentou a dor na sua alma da segunda morte, no meu e no teu lugar. Não tem maior amor do que esse. Então eu te falo neste momento, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo e hoje mesmo você vai ser justificado pela fé. Você vai receber a fé que te justifica. Você vai ser aceito como filho e você vai ter um novo relacionamento com Deus e jamais e nunca mais o teu ego vai dominar a tua vida. Porque começa o processo de santificação. Nós somos capazes, pela fé em Cristo Jesus, de dizer não ao nosso ego. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Porque agora, se você crê em Jesus Cristo, você recebeu a fé, uma fé inabalável e perfeita, que te fortalece e que te ajuda a viver o Evangelho e dizer não ao teu ego. Teu ego é transformado pelo Evangelho. Então, meus queridos, se você que está ouvindo esse vídeo ainda não conhece Jesus e está sendo dominado pelo seu ego, escute muito bem. Aproveite agora. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Amém? Por hoje é isso, pessoal. Nos próximos vídeos vamos ver cada um desses benefícios de receber a justiça de Cristo em nossa vida, tá bom? Se você gostou, dê um like, inscreva-se em nosso canal no youtube.com/justificação e compartilhe esse vídeo, tá? Até a próxima e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.